Conexão SPM, Mercado e Economia em Foco. Olá, ouvintes! Este é o podcast Conexão SPM, Mercado e Economia em Foco. Eu sou a professora Patrícia Andrade de Oliveira e Silva, sou professora de Economia da SPM e estou falando diretamente dos estúdios da Rádio SPM em São Paulo. Na nossa jornada, a gente vai conversar de forma leve e informativa sobre vários temas do mercado financeiro e da economia, sempre com especialistas convidados. Em cada episódio, vamos falar sobre temas relevantes como investimentos, indicadores econômicos, planejamento financeiro, entre outros. Nosso objetivo aqui é tornar esses assuntos o mais acessível para vocês, nossos ouvintes aqui. Não se preocupe com o seu nível de conhecimento sobre o assunto. Nosso foco é compartilhar informações práticas e perspectivas úteis para que você possa aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas e preparem-se para desvendar aí os aspectos essenciais aí do mundo das finanças e da economia. Então, o tema da nossa conversa de hoje é o PIB, famoso Produto Interno Bruto. E, obviamente, a gente acredita que vocês já tenham pelo menos ouvido falar sobre esse indicador em algum momento na vida de vocês. Mas a grande questão aqui hoje é, será que a gente sabe exatamente o que esse indicador é? Né? Quando a gente pergunta PIB, a grande maioria das pessoas vai responder o Produto Interno Bruto, mas o que isso efetivamente é? Qual é o impacto dele na nossa vida? Qual é o impacto dele sobre os negócios, sobre a economia de maneira geral? Então, esse é o nosso objetivo aqui de hoje, para explicar melhor como tudo isso funciona, né? O Conexão SPM, Mercado e Economia, o nosso podcast, está recebendo hoje, tem a honra de receber o professor Paulo Robilotti, professor de Economia na SPM e coordenador do Master em Strategic Foresight aqui da escola. Paulo, muitíssimo obrigado pelo aceite do convite e pela tua presença hoje aqui com a gente. É isso, Paty. Eu que agradeço o convite de vocês aí do programa. Bom, para a gente começar, e aí uma pergunta, né? Você como professor de economia, economista também, né, de formação, como que você percebe o nível de conhecimento, tanto que os alunos, quanto que pessoas de maneira geral que você tenha contato, como que você percebe o nível de conhecimento que essas pessoas têm sobre o PIB ou que eles chegam na sala de aula sobre o PIB? Como que é a tua percepção sobre isso? Bem, a minha percepção é que todos chegam tendo uma ideia geral do PIB como um indicador de riqueza, de atividade, mas eu tenho a sensação que há uma dificuldade de entender a complexidade do PIB em termos da sua composição, né, dos setores que compõem o PIB, como que isto fecha, né, e também como que várias variáveis impactam o desempenho do PIB e como que o PIB impacta na nossa vida, né, que é um dos temas do curso a gente desenvolver isso, né, mas eu percebo que a complexidade não está bem definida na cabeça dos alunos, ainda que tenha uma visão geral aí, jornalística, digamos, do que é e para que serve. Exatamente, né? Essa questão de sempre olhar o PIB como um indicador que vai mensurar o crescimento, ponto. Exato. Só isso. E aí tá dado, né? Nada muito além disso. E aí, eu acho que a primeira pergunta, então, para a gente desvendar o que é PIB, além de responder o que é a sigla dele, mas o que ele é efetivamente, né? O que ele mede? O que o PIB mede? Quais são as limitações, né, relacionadas ao PIB? Bem, o PIB, de um modo geral, a gente pode dizer que ele é um indicador de atividade, né? Mas quando a gente fala que ele é um indicador de atividade, ele reflete também todo um conjunto de produção, de consumo, de investimento
para gerar essa atividade, né? Portanto, é bem comum usar o termo, né, que o PIB é um fluxo. E o que isso significa, né? Quando a gente entra nessa seara da diferença entre fluxo e estoque, que é muito importante para a gente entender alguns agregados econômicos, né? Eu costumo utilizar uma metáfora bastante simples, né, que é aquela banheira de desenho animado. Que é bem caricata, que é aquela banheira branquinha, né? E tem uma torneirinha em cima, né? E aquela torneirinha começa a pingar, né? Cada gotinha daquela torneira é um fluxo, é algo que vai se somando. E aquela água que fica no fundo da banheira é o que a gente chama de estoque, né? A riqueza de um país é um estoque, é um patrimônio, aquilo ali que não oscila, né, facilmente. Agora, aquelas gotinhas, aquele fluxo, pode ser a vazão dessa torneira pode ser muito, muito grande durante um tempo, pode ser muito minúscula, pode secar, né? E isso tem a ver com o fluxo, isso que é o PIB, porque é a quantidade de bens e serviços que foi produzido, né, de rendimentos que as pessoas geraram, de rendimento financeiro que as pessoas tiveram, de lucro que as empresas tiveram durante um período específico, né? Esta é, em linhas gerais, a melhor definição. Sobre as limitações do PIB, e não são poucas, né, as limitações do PIB, porque em linhas gerais a gente pode dizer o seguinte: o PIB é um indicador quantitativo, né, mas ele não ele tem falhas até na forma como ele mensura essa quantidade de coisas produzidas, né, e também ele falha em deixar de lado aspectos qualitativos da vida dos cidadãos de um país, né? Falando primeiramente das falhas quantitativas, tem um monte de coisa que acontece na economia que não são incorporadas nas estatísticas oficiais do PIB de nenhum país, né? Por exemplo, atividades ilícitas, economia informal, né? E trabalhos não remunerados, né? Vamos falar brevemente cada um deles. É óbvio que é muito difícil começar a falar das atividades ilícitas. Isso tem uma dificuldade imensa de mensuração, né? Mas isso impacta a vida das pessoas na prática, lá na ponta, né? A mesma coisa a economia informal, né? Principalmente a economia informal, que em momentos de crise ela fica até maior, né? Então tem uma medida do PIB que ela é muito imprecisa. Então esse indicador que a gente vê nos jornais 4 vezes ao ano, que é a periodicidade do PIB, que ele é por trimestre, a gente tem uma visão só da atividade que é formalizada, aquilo que, ou seja, você paga imposto, né? Aquilo que você não paga imposto, e é muita coisa, né? O índice de sonegação não é pequeno, né? Em atividades que a gente vê na rua, que impactam todos e todas. E a formalidade, né? Acho que a coisa da informalidade não ser contabilizada ali, né? Principalmente se a gente for pegar em casos de países subdesenvolvidos, e principalmente em períodos de crise mais intensa, que a informalidade do mercado de trabalho ela aumenta muito. Mesmo agora no Brasil, né, que o desemprego vem caindo, mas a taxa de informalidade ainda é muito alta no mercado de trabalho brasileiro, tá? Aí acima de 35%. Então, isso tudo não está sendo contabilizado efetivamente, né? Então, é uma perda que a gente precisa, uma limitação aí, né, de perda, digamos assim, de riqueza que não é... Exato. Não dá para ser totalmente desconsiderada. Exato. E a gente está sistematicamente subestimando essa riqueza, essa geração de riqueza, né? Tem pesquisas que tentam mensurar isto, né, a dimensão disso aí, mas não é tão simples compatibilizar com todos aqueles critérios contábeis que envolve o cálculo do PIB, tá bom? E também tem um último indicador, né, que eu mencionei, que são trabalhos não remunerados, não entra no PIB. Então, se você deixa de contratar, por exemplo, alguém para arrumar sua casa, fazer algum trabalho doméstico, você mesmo faz isso, isso de certa forma tem uma remuneração embutida. Você está gerando valor, você está gerando um serviço, só que você não é remunerado por isso, né? Então isso não considera no PIB. Quando alguém cuida de algum idoso, de alguma família,
de alguma criança que não considera, que não recebe remuneração, também não entra no PIB. Da mesma forma, qualquer tipo de trabalho voluntário que tem agregação de valor, né, não financeiro, não monetário, mas agrega valor, né, agrega produtividade para a sociedade, isso não entra no PIB. Isso é bem curioso. E em termos qualitativos, a gente não leva em consideração, se a gente está falando que PIB é geração de dinheiro, né, fluxo de renda, o indicador formal do PIB, esse número que aparece no jornal, não dá medida nenhuma para a gente de quem está na mão de quem esse dinheiro, né? Tá de quais grupos. Piorou a concentração de renda ou não. Então, indicadores de qualidade da geração dessa riqueza, que são indicadores importantes em qualquer nação do mundo, o PIB, indicador geral do PIB, não dá conta. É uma grande limitação também. Isso que você está trazendo é muito importante da gente discutir, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Especialmente sobre essa questão do trabalho de cuidados, né? Que está um grande debate na economia e acho que na sociedade como um todo, né? Esse ano a gente teve como a vencedora do Prêmio Nobel uma economista mulher, primeira vez que uma mulher ganha sozinha o prêmio do Nobel de Economia, falando sobre mulheres no mercado de trabalho e sobre essa questão do trabalho de cuidados, né? O cuidado não remunerado como um trabalho que não é remunerado e não vai ser contabilizado no PIB, na geração de riqueza nacional. E sem esse trabalho, que na ótica do cálculo do PIB ele é invisível, né? Você tem uma parcela aí de riqueza que só vai ser gerada porque você teve cuidados antes, que não está sendo contabilizado. Esse é o ponto, exato. Então, isso é extremamente importante, né? Você tem toda uma estrutura de trabalho que funciona porque você teve cuidados antes para que tudo isso acontecesse, né? E uma parte importante desses cuidados não é remunerada e não vai ser contabilizado. E quando a gente pode discutir isso mais para frente, quando a gente faz toda uma política orientada em desempenho de PIB, a gente pode estar penalizando alguns cidadãos, né? Justamente por essa questão. Exatamente. Né? E aí, falando dessas limitações, né, e esse indicador, que é um indicador super conhecido, mas uma coisa interessante é pensar que nem sempre foi assim, nem sempre o PIB existiu, nem sempre esse indicador existiu, né? Como que surge o PIB? Qual a história que está por trás disso? Por que a gente tem, né, já há muitos anos, um indicador padronizado que todos os países usam para calcular fluxo de riqueza, de estoque? Como que se dá essa história, né? Qual é o ponto de partida? Bem, é que antes do século XX, a gente tinha grandes impérios, né? Então, a preocupação era, de fato, de cada país. O mundo era muito fatiado, né? Acho que é uma coisa importante da gente. Então, a Alemanha tinha um pedaço do mundo, a Inglaterra, o maior pedaço desse mundo, né? A França também, com toda a África, né? Parte da Ásia, tudo recortado. Então, a gente não tinha por que ter uma medida global. A gente tinha medidas de riqueza completamente indiretas. Por exemplo, a quantidade de investimento estrangeiro que um país recebia, ou estimativas de produção setoriais pontuais, né? Que inclusive isso entra na teoria econômica antes do século XIX, né? William Pett tinha vários textos tentando mensurar isso. Porém, no século XX, na década de 30, a gente teve um economista muito importante, que é o Simon Kuznets, né? E ele foi o precursor do cálculo do PIB que a gente conhece hoje, né? Só que tinha uma questão. Ali ele tentou estabelecer as diretrizes gerais de um indicador que tenta mensurar a riqueza geral de um país, né? Mas tinha uma questão, né? Era algo focado no que cada cidadão e as empresas daquele país produzia, né? Então a questão nacional era muito forte, né?
Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A gente teve muitos fluxos de capitais, né? Reconstrução da Europa, a gente teve muitas coisas que tumultuaram a dinâmica econômica dos países. Então, o cálculo do PIB, que nem era PIB na época, né? Era Produto Nacional Bruto, passou a ser gradativamente transformado para ficar próximo daquilo que a gente conhece hoje como PIB, Produto Interno Bruto. Antes do Produto Interno Bruto, o comum era o quê? A gente ter um cálculo, uma estimativa, levando em consideração só os fatores de produção nacionais. O que isso quer dizer? Por exemplo, o PNB dos Estados Unidos naquela época. Somente as empresas americanas, somente os cidadãos americanos. Se a gente brasileiro trabalhando nos Estados Unidos, a gente não entrava no cálculo. É claro que também os fluxos de renda que envolvia isso também não entrava no cálculo. Ou seja, a gente precisou de sofisticar isso, né? Daí que entrou a necessidade do PIB, né? Que a gente considerar tudo aquilo que é produzido dentro da fronteira de um país. Não interessa a origem da pessoa, não interessa a origem da empresa, do recurso. Se está produzindo em solo americano, brasileiro, chileno, argentino, é PIB da Argentina, do Chile, do Brasil e dos Estados Unidos. Tá claro? Bem, é isso. Eu acho que tem uma questão interessante aí, né? Porque a gente vai ter um processo no pós-Segunda Guerra de reconstrução, como você bem falou, dos países europeus. Então, essa medida do PIB que a gente conhece hoje, que tem um fator geográfico e territorial muito importante, como você estava falando, era também naquele momento para conseguir perceber se aqueles países estavam de fato conseguindo se reconstruir ou não, né? Então existia uma preocupação com essa questão. A gente está fazendo todo um esforço de reconstrução dos países europeus, principalmente dos países europeus no pós-Segunda Guerra, e a gente precisa ter uma medida comum que vá balizar ali para a gente se tá dando certo ou se não tá dando certo. E aí eu preciso ver fronteira. Território, para mim, é muito mais importante de aonde esses cidadãos estão, se estão dentro ou fora, entendeu? Então, assim, eu acho que teve uma preocupação muito no pós-guerra de criar um indicador para entender se aqueles países estavam conseguindo literalmente sair do buraco econômico que eles estavam naquele momento. Exato. Então, aí eu acho que vem a questão da ênfase na questão do território que o PIB traz, que o PNB antigo não trazia. Então, eu acho muito legal pontuar isso para a gente entender de onde vem essa preocupação, né, do PIB em olhar o que está acontecendo no país, né, dentro do território de um país. E aí eu queria voltar, né, você já falou aqui de várias limitações, né, se o PIB tem tantas limitações, e eu acho que a gente pode afirmar que o jornalismo, de maneira geral, ele encara o PIB como um indicador síntese, digamos assim, de comportamento de uma determinada economia. E, de uma certa maneira, muitas vezes a gente vê, né, pessoas comemorando ou se entristecendo por alterações do PIB, né? Então, o PIB subiu um pouquinho, nossa, a economia está ótima, vamos decolar. O PIB caiu, nossa, um grande desastre, o país está afundando e tal. Como você já falou que tem várias limitações, né? O PIB não é um indicador que vai conseguir efetivamente fazer uma síntese do todo de como uma economia está funcionando, mas ele ainda é muito utilizado. E aí a pergunta é, por que ele ainda é tão utilizado como indicador síntese? Bem, Patrícia, eu acho que essa última fala sua foi extremamente feliz, né? Quando você você fez esse apanhado do pós-guerra, de a gente ter parâmetros, né? E isso remonta, de fato, às instituições que foram formadas no âmbito internacional, ONU, FMI, Banco Mundial, que tinha critérios de desempenho das economias. E como que a gente vai mensurar isso, né? Então a gente tem que ter um indicador que metodologicamente coloque todo mundo no mesmo parâmetro e torne todo mundo comparável, né? Então o PIB ele tem uma série de limitações, é um indicador bastante problemático, né? Mas ele tem uma funcionalidade. Então a gente consegue estabelecer parâmetros para saber se eu estou melhor ou pior do que os meus pares, né? E isso ajuda muito a gente saber, por exemplo, se a gente comparar países
homogêneo, não digo homogêneos, mas países geograficamente próximos. Por exemplo, América Latina ou América do Sul. A gente comparar o PIB, ver como que foi o desempenho da economia brasileira nos últimos 5, 7, 8 anos, a gente vê que o PIB da economia performou melhor, isso é um excelente indicador, parâmetro para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Ou se eventualmente a gente não teve um bom desempenho, a gente tem que mudar. Então ele é muito útil para nos alertar do que a gente está fazendo internamente, né, em relação aos outros. E uma coisa importante também é que o PIB, o cálculo do PIB, ele mexe com as expectativas, né? E isso vai impactar decisões de negócio, por exemplo, né? Se você tem uma empresa, né? Se você trabalha num grupo de uma multinacional, por exemplo, ela está de olho em todos esses indicadores econômicos aonde essa empresa está ao redor do mundo. Então, esses parâmetros, eles geram muito impacto sobre expectativas. Eu vou aumentar minha capacidade de produção, diminuir minha capacidade de produção. O PIB é um indicador que vai sinalizar muito o desempenho de economia e vai impactar a tomada de decisão. Exato. Vamos supor que, eu costumo até brincar em sala de aula, vamos supor que você queira investir no Cazaquistão. Qual que é a primeira informação que você vai querer saber do Cazaquistão? O PIB. Porque você vai saber que aqui vai ter nuances metodológicas, né? É claro que essas nuances estão cada vez menores ao longo dos últimos anos, das últimas décadas. Nos anos 40, 50 era um horror, né? A comparação era muito problemática, mas em todo caso, hoje em dia é muito mais suave isso. Então é muito mais fidedigna esse cálculo comparativo, não é? Exatamente. É muito útil, portanto. Então, vamos continuar a usar o PIB, mas sabendo das suas limitações. É isso aí. Eu acho que isso é o mais importante. Falando agora de uma perspectiva mais recente, né, da evolução aí do indicador, eu estou aqui com alguns dados do IBGE. No segundo trimestre agora de 2023, o PIB acumulado dos últimos 4 trimestres registrou aí uma taxa de crescimento de 3,2%. Isso estou falando para o Brasil, tá? Na série histórica, né, desde 2010, em 2010 a gente teve uma taxa de crescimento de 7,5%, seguida por uma forte queda que chegou a menos 3,5% em 2015 e menos 4,1% em 2020. Quais os principais fatores que explicam essas oscilações? O PIB brasileiro ele tem uma oscilação ao longo do tempo. E como que isso afeta a vida das pessoas e das empresas? Bem, Patrícia, esse seu comentário inicial não deixa de... né, me vem à mente uma coisa que não é muito feliz aqui para a nossa economia, que é o seguinte, a gente saiu da década, né, de 2000, da segunda década desse século, em 2020, portanto, mais pobres do que a gente entrou nessa década. Então, o que estou querendo dizer? Que o PIB, o PIBão, o geral, né, o PIB do Brasil em 2010 era maior do que o PIB do Brasil em 2020. Ou seja, a gente teve um processo de definhamento econômico, né? E é claro que a gente teve uma série de fatores para explicar isso aí, né? A gente teve crise econômica, a gente teve uma crise política terrível, a gente teve uma pandemia. Mas nenhum outro país teve esse desempenho, né? A Argentina é um caso à parte, tá? A Argentina é um caso à parte, né? Mas para um país da dimensão, da importância que o Brasil assumiu no cenário internacional, isso é muito ruim. Isso é condenar... pessoas estão se formando, isto atrasar tecnologias para o país, né? Isto é fazer com que a nossa indústria regrida, né? Porque olha o salto tecnológico que a gente assistiu mundo afora nos últimos 5 anos. E o Brasil não participou disso, né? Participou como latecomer, total, né? Então isso é muito complicado, né? Então o PIB ele oscila, né? E tem fatores que explicam esta oscilação. Primeiro fator, cenário internacional. As economias estão totalmente interligadas hoje, né? Então, a depender do que está acontecendo com esse ponto que você pegou de incerteza,
né, de segurança. Isso é uma coisa fundamental para definir PIB, né? Outra coisa, políticas governamentais, a depender do que o governo estabelece como critérios, medidas, políticas econômicas, isso afeta totalmente a geração de riqueza de um país, de renda de um país, né? Então, isso também causa oscilações, né? Tem questões envolvendo investimentos e consumo também, né? Então, o ímpeto das empresas em investir mais, das famílias poupar mais em algum momento ou consumir mais, isso também explica flutuações no PIB, né? E é claro que, em última instância, o que vai determinar este ciclo vai ser as políticas econômicas que vão, ainda mais num país como o Brasil, que a gente tem empresas públicas extremamente estratégicas para ancorar os investimentos. Não existe na história do Brasil um investimento, um ciclo de crescimento econômico que não tenha começado pelo Estado, que não tenha sido uma empresa estatal que começou. A Petrobras é responsável, vamos pegar um parâmetro médio, a Petrobras é responsável por algo em torno de 1/5 de todo o investimento brasileiro, né? Hoje é um pouquinho menos, mas eu preciso do Estado liderando este processo para depois as empresas vêm, o Estado abre caminhos, aquela coisa do plano de metas, o Estado vem, abre caminho para as empresas depois trilham um caminho que foi mais, que foi suavizado, né? E também tem crises financeiras, né? O humor dos mercados internacionais também determina um PIB, porque se o mercado internacional não está confiante no seu PIB, na sua economia, porque ele não quer saber se o seu PIB não considera atividades ilícitas, não está nem aí para essas coisas. Ele só quer saber se o seu PIB está crescendo mais do que o PIB do país dele, porque se está crescendo mais do que o país dele, a chance de você trazer uma rentabilidade para os investimentos dele é maior. Eu estou falando de investimentos aqui tanto no sentido produtivo, né, greenfield, que a gente traz empresas, gera emprego, ou fluxos financeiros também, que é igualmente importante para a saúde financeira de um país. Porque quando entra bastante dinheiro, é uma aposta internacional que os países estão dando. E isso melhora muito a capacidade nossa de crescimento. É muito o impacto no mercado de trabalho, né? Com certeza. Vagas de trabalho sendo abertas, o que você falou, né, da questão de absorção da mão de obra que está saindo aí, se formando, para os formandos que estão nos ouvindo aí, inclusive. Isso impacta muito, né? Certeza. Então, tem um impacto na vida real, digamos assim, das pessoas do dia a dia, que é, se você tem uma expectativa positiva em relação ao comportamento do PIB que vem se comportando bem, isso provavelmente vai atrair investimento. Atraindo investimento, seja ele no lado do capital produtivo ou do capital financeiro em si, você tem uma possibilidade maior de ter um mercado de trabalho muito mais aquecido. Um mercado de trabalho mais aquecido é mais oportunidade de vaga de emprego, de melhor remuneração, inclusive, no mercado de trabalho e por aí vai. Aí você tem uma cadeia que se retroalimenta a partir dessas expectativas, né? Perfeito. E você tocou num ponto, Paty, que me fez lembrar de uma questão importante. Por exemplo, qual que é a bola da vez em termos de investimento para o Brasil? Vamos falar do Brasil, que é o que a gente... que incide mais sobre os nossos alunos aí. Investimentos verdes. Investimentos com critérios de sustentabilidade. É claro que as empresas têm critérios, hoje as grandes empresas, as principais, têm critérios ESG, né? Mas o PIB em si não tem critério ESG, ou seja, o PIB não leva em consideração a dimensão do impacto ambiental de um investimento produtivo. Então, se a gente pega e constrói uma usina Belo Monte, vai aparecer no PIB que isso cresceu, o PIB isso foi maravilhoso, mas a gente não tem nenhuma forma, através do PIB, de mensurar como que isso afeta o meio ambiente, como que isto não preserva. E isto também é riqueza, né? Com e certeza. O mundo está vigilante sobre isso aí. Sem sombra de dúvidas. E é exatamente isso, acho que isso é excelente aqui para a próxima questão que a gente tem, né? Já que nem tudo são flores e nem sempre o PIB está pegando esses aspectos como a questão ambiental, que é super importante. Além do PIB, né? Sem desconsiderar a importância do PIB aqui, mas além dele, quais outros indicadores dessa macroeconomia seriam importantes para as pessoas ficarem ligadas a hora que elas verem isso nos noticiários, né? E nas análises econômicas, que podem complementar.
Porque uma coisa que eu sempre falo em sala de aula é que só o PIB sozinho, ele tudo bem, ele é uma medida, mas ele é uma medida muito pobre para eu fazer uma análise de cenário econômico como um todo. Eu preciso de outras coisas, eu preciso de outros indicadores, eu preciso de outras ferramentas. Então... Patrícia, tem uma economista, não é nem brasileira, portuguesa, que ela tem uma frase, recentemente ela fez uma frase muito boa, pedindo para ela comentar o dado do PIB. E ela até estourou recentemente, né, a Maria da Conceição Tavares, entre os jovens aí, e a Conceição ela virou e falou, bem, ninguém come PIB, ou seja, o PIB não é um indicador assim, ok, é uma média que não serve para nada, né, em termos práticos da vida das pessoas, né? Então, o que as pessoas comem? É taxa de desemprego, rendimento, salário, né? Então, a gente olhar para o mercado de trabalho de uma maneira mais com lupa, isto é muito importante, né? Porque isso dá insights, né, de desempenho futuro das empresas, de como que vai estar a nossa própria renda, né? Se o governo vai arrecadar mais imposto, ou seja, né, o mercado de trabalho merecia um podcast só para ele, né? Porque é muito importante, né? Então a gente tem insights de como que deve ocorrer. Tem uma coisa também, Patrícia, que eu não mencionei, né? Que é o seguinte: o PIB é uma medida muito lenta da economia. Imagina, a gente está aqui, né? Já estamos, né, final do ano, né? Em janeiro a gente vai conhecer o PIB só daquele PIB que foi de setembro, ou seja, é muito atrasado, é muito lento, né? É muito lento. Não, o PIB sai depois de acho que é 90 dias que fecha o trimestre. Ou seja, eu estou sempre muito atrasado. Então, a gente chama de um indicador de baixa frequência, né? Para complementar a análise, o que os economistas, os departamentos econômicos, os analistas de mercado costumam acompanhar? Indicadores com uma frequência maior, para a gente ter uma medida do que está acontecendo, né? Por exemplo, a taxa de desemprego a gente tem do mês passado já, né? Então, são indicadores que antecedem o PIB, inclusive. O PIB é um resultado disso. Então, a gente tem que ver como é que está a coisa hoje, né? Outros indicadores importantes, fluxo cambial, né? Se o mercado de trabalho merece um podcast, eu acho que o câmbio merece assim um ciclo inteiro de podcast, porque é um tema muito importante e que impacta todos, né? Seja o azeite que a gente compra, seja o emprego que a gente tem, né? Até passando pela viagem para o Mickey Mouse, para ver o Mickey Mouse na Disney, né? O câmbio é tudo numa economia que é dependente como a economia brasileira, né? Que a gente não produz tudo que a gente precisa, então a gente tem que comprar, né? Então, se o câmbio não está se ele está oscilando muito, se o real se o dólar sai de R$3 para R$6, isso é uma péssima medida, né, de desempenho, da forma como o mercado internacional está vendo, porque não está entrando muito dólar no país, né? Então tem que olhar isso aí. Inflação, é claro, ver o preço geral dos alimentos, né? Taxa de juros, dívida pública também é outro indicador importante, porque se a dívida pública sobe, isso mostra que, imagina um investidor que está lá no Cazaquistão investindo no Brasil, né? Se é que tem algum, porque o fluxo maior é dos Estados Unidos para a Europa para cá. Mas vamos supor que seja o investidor um fundo de asiático. Ele não conhece nada, ele não vai querer conhecer, ele vai querer saber como que está o seu PIB e se a dívida pública está subindo, porque se a dívida pública está subindo, é um indicativo para ele de que eventualmente você pode vir a dar um calote, porque a sua dívida está subindo mais do que a sua geração de riqueza, mais do que o PIB. Então, dívida pública também é importante, que o mercado costuma ficar bem estressado em relação a isso. O humor dos empresários é fundamental, porque a gente está falando tudo de indicadores até agora, Patrícia, que são resultados, estão olhando para trás. Confiança, expectativa, a gente está olhando para frente. E se a expectativa não está boa hoje, significa que daqui 6 meses não vai ter um grande PIB.
Porque se o empresário começar a investir hoje, ele conclui esse investimento daqui a 6 meses. Então, o que está acontecendo hoje em termos de sentimento, de percepção dos empresários, é fundamental para a gente saber, tentar antever o desempenho do PIB, de geração de emprego e de renda no próximo ano, nos próximos 6 meses. Sem falar na taxa de juros, claro, né, que é um termômetro geral do custo de financiamento, distribuição de renda, nível de endividamento, enfim, eu diria que esses são os principais, são vários, né, mas esses são os chaves para a gente tentar acompanhar macroeconomicamente como que está o desempenho da economia, o que esperar para a gente também, que é o que importa, né? A gente está preocupado com a gente no fundo, né, Patrícia? Ai, muito obrigada, Paulo, maravilhoso. A nossa conversa aqui foi ótima, mas infelizmente a gente vai chegando aí pro encerramento. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que vários conceitos que sempre ficaram muito nebulosos, o pessoal que está aí nos ouvindo conseguiu, né, digamos assim, ter uma compreensão muito melhor sobre eles. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua didática aqui. Imagina. Eu quero deixar um finalzinho aí de espaço aberto para você fazer considerações finais e dar um tchau aí para o pessoal. Bem, de considerações finais, para os alunos, eu vou dizer, costumem ler notícias envolvendo conjuntura econômica, porque isto torna mais fina a nossa análise estratégica, né? Seja na hora de se preparar para uma entrevista de estágio, de emprego, né? Ter a conjuntura na ponta da língua, isto torna a sua imagem diferenciada naquele momento, né? E também sofistica a sua análise de modo geral, né? Bem, é isso. Eu agradeço demais, foi um prazer, foi uma alegria imensa estar aqui, Patrícia. E é isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez. O podcast SPM, Mercado e Economia em Foco, teve a apresentação de Patrícia Andrade Oliveira e Silva, sou professora de Economia da SPM, e recebeu como convidado hoje o professor Paulo Rubilotti, professor de Economia e coordenador do Master in Strategic Foresight aqui da SPM. Lembrando que esse é um programa que a gente quer fazer junto com você, que está aí nos ouvindo. Vocês podem enviar um e-mail para conexãomercadoespm@gmail.com. Deixem aí suas perguntas, comentários, sugestões de temas. Eu também quero aproveitar para agradecer as pessoas aqui que estão fazendo esse podcast acontecer. Quero agradecer aí o trabalho técnico do Everton Alves. E me despedindo por aqui, a gente espera aí encontrar com vocês no nosso próximo episódio aqui no Spotify. Até lá, muito obrigada. Você ouviu Conexão ESPM.